Olá, bom dia! Começamos juntos mais uma semana. Bom dia, George. Bom dia para você. O TN1 já está no ar e a gente começa falando de uma tragédia provocada por um motorista bêbado. Ele matou um servidor aposentado da UFES depois de beber num motel e assumir a direção do carro. Lamentável, hein, Tainá? Bom dia para você. Bom dia, Ingrid, Georgia, você que nos acompanha. Difícil começar uma segunda-feira dessa maneira. Está sendo enterrado nesse momento o Luiz Cláudio, de 62 anos. Ele que estava prestes a curtir o melhor momento da vida dele, aposentado recentemente, tinha planos, tinha sonhos. Nesse momento, familiares e amigos estão lá enterrando o corpo dele. Uma morte inesperada, fruto de uma tragédia provocada por um motorista alcoolizado e imprudente. Pouco antes desse momento do enterro, eu conversei aqui no cemitério público de Ponta da Fruta, Vila Velha, com a irmã e um amigo dele, ele que gostava muito de andar de moto, fazia parte de clubes de motociclistas, e eu convido você a acompanhar o depoimento emocionado e um pouco revoltado também da família e dos amigos que querem justiça. Esperamos que ele pague o que ele fez, porque tirou na vida de um pai, irmão, amigo. Meu irmão não bebia, tinha acabado de se aposentar, estava super feliz, gostava de pescar. Quer dizer, uma fatalidade, uma brutalidade que aconteceu. Acho que tem que pagar, tem que ter justiça. Meu irmão estava bem, feliz, ele sempre foi muito feliz, alegre, muito brincalhão, tudo de bom, cheio de vida. Tem 20 dias hoje que enterrei minha mãe aqui também, perdi minha mãe, aí agora perder meu irmão desse estado está muito difícil. Que ele pague e fique um bom tempo lá, porque me parece que não é a primeira. Então eu espero mesmo que ele pague por esse e por outros que ele já causou, né? Outros fatos aí que ele já causou. É triste, né? Enterrar uma pessoa, um amigo, né? Um irmão, não é fácil, né? É só Deus que pode nos confortar, né? Nesse momento, né? Ele deixa um legado, né? De amizade, de respeito, já uma pessoa de idade, tinha acabado de se aposentar, queria estar mais junto, né? Dos irmãos, né? Vai deixar saudade. Nada por acaso, né? Mas agora ele descansa no Senhor. O Luiz, ele foi vítima de um acidente que, segundo a polícia, foi provocado pelo Lucas Schneider, de 23 anos. E a gente tem algumas imagens que antecedem o momento do acidente. Vou pedir para mostrar, vamos rodar essas imagens. Na primeira, o veículo conduzido por Lucas Schneider, de 23 anos, aparece saindo de um motel. Em seguida, ele faz uma conversão irregular. A próxima imagem já é em Guaranhuns, onde o acidente aconteceu em Vila Velha. A imagem mostra o motociclista sendo arremessado na via após ser acertado aí pelo carro conduzido pelo Lucas. As imagens ainda mostram o socorro prestado às vítimas que estavam dentro do veículo dirigido por Lucas, cerca de 5 pessoas junto com ele dentro desse carro, e também o socorro prestado ao Luiz Cláudio, de 62 anos, que não resistiu e morreu. Todo esse acidente, essa tragédia, como tudo aconteceu, a Keila e o Bruno estiveram no local momentos após essa tragédia ocorrer em Guaranhuns, Vila Velha, e a gente vai entender um pouco melhor como que foi essa tragédia, como se deu esse acidente que resultou na morte do Luiz, nessa reportagem que eu convido você a assistir agora. O impacto da batida foi tão forte que o poste quebrou. Quem dirigia o veículo era Lucas Schneider, de 23 anos. Nestas imagens feitas por populares, é possível perceber várias latas de cerveja dentro do carro e no chão, embaixo do veículo. Cheio de cerveja dentro do carro, ele tirou o flagrante dentro do carro, mas está aqui embaixo do carro. Além do condutor, outras 4 pessoas estavam no carro, entre elas 3 mulheres. O homem atingido é Luiz Cláudio Ferreira da Silva, de 62 anos. Ele pilotava uma moto no momento da colisão. Uma ambulância do SAMU foi ao local para prestar atendimento às vítimas. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 8 horas da manhã desse domingo. O condutor do veículo teria vindo daquela direção e atingido o motociclista que seguia aqui pela Avenida Sérgio Cardoso, a principal do bairro Guaranhuns. A partir daí, o motociclista acabou arrastado aqui por esta rua. A Polícia Militar disse que ele chegou a ser socorrido, mas morreu aqui no local. O poste
poste derrubado pelo veículo fica do lado da casa deste montador de imóveis. Ele contou que acordou assustado com o barulho da batida. A gente quando está dormindo, a gente acorda assustado, né? Pensei um monte de coisa, pensei em um avião, mas realmente você vê que não tem frenagem nenhuma, o carro veio direto, atravessou a pista e inclusive tinha um motoqueiro atravessando na hora, né? E infelizmente ele pegou o motoqueiro e infelizmente teve vítima, né? O muro vizinho ao de Armando também é de uma residência que por pouco não foi atingida. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela pista. O poste derrubado foi removido e um novo foi colocado ao lado. Já os cabos de telefone e internet ficaram pendurados. É um poste bem grossão, né? Ele segurou o impacto do carro, que é uma caminhonete, né? Um carro muito grande, né? Se não fosse o poste, poderia ser pior, né? De acordo com a Polícia Militar, Lucas Schneider foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias com um corte na mão e depois conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento. As outras pessoas que estavam no carro não ficaram feridas. Em depoimento à polícia, aqui na Delegacia Regional de Vila Velha, Lucas disse que teria passado a noite no motel na companhia de um amigo e 3 mulheres que ele conheceu na noite anterior. Inclusive, ele seguia para o bairro Araçás, onde deixaria uma delas. Disse também ter ingerido 2 latas de cerveja na noite de sábado, mas de acordo com a polícia, ele fez o teste do bafômetro que deu positivo. Ainda segundo a polícia, Lucas já foi detido em 2015 por dirigir sem habilitação. Além disso, já tem passagens por receptação e na Lei Maria da Penha. O corpo da vítima foi liberado do Departamento Médico Legal de Vitória durante a tarde desse domingo. Se despedem, estão saindo aqui do local. O enterro acabou. Luiz Cláudio, então, foi sepultado aqui no cemitério público de Ponta da Fruta, Vila Velha. Um homem muito querido por amigos e familiares, todos muito tristes com tudo o que aconteceu. E a Keila também preparou uma reportagem para a gente entender um pouco melhor quem era o Luiz. O Luiz é um homem recém-aposentado, só 6 meses curtindo a aposentadoria, tinha 62 anos, uma família, avô, pai. Era um cara que gostava de se divertir. Aqui, durante a oração, os familiares diziam que ele era um homem muito de bem com a vida e gostava de se divertir, andar de motocicleta. A gente conhece um pouco melhor nessa matéria. Luiz Cláudio Ferreira da Silva tinha 62 anos, era divorciado, pai de 3 filhos e também era avô. De acordo com o irmão, uma pessoa prestativa e que tinha começado a curtir a aposentadoria. Se aposentou tem 180 dias e estava curtindo a aposentadoria dele. Ele estava indo, se eu não me engano, estava indo pescar, que era a atividade esportiva que ele gostava, e felizmente aconteceu isso aí. Ainda segundo o irmão, ele era apaixonado por moto e fazia parte de um clube de motociclistas. Só teve moto, né? Já teve carro, mas muito pouco, ele gosta mesmo de motocicleta. De acordo com a família, o senhor Luiz Cláudio fazia este trajeto aqui pela Avenida Sérgio Cardoso, em Guaranhus, para mais um dia de pesca. Inclusive, esta foi uma atividade que ele praticou por muitos anos. Mas na manhã desse domingo, os planos dele foram interrompidos. Este socorrista, amigo da vítima, conta que viu o acidente e tentou reanimá-lo, mas não foi possível reverter a situação. Tentei reanimar, falei, não tem mais jeito, vamos parar por aqui, foi morreu dentro da ambulância. O menino estava alcoolizado, estava com cerveja e bebida alcoólica dentro do carro. Esta é a segunda perda da família nos últimos 20 dias. Nós sepultamos nossa mãe, ela faleceu agora nesse mesmo mês, no dia 8, né? E com isso agora aconteceu mais essa tragédia. Eu espero que os órgãos públicos fiscalizadores façam campanhas repreensivas, entendeu? Da pessoa, quando for pega alcoolizada, perder realmente o direito de dirigir. Até quando vai acabar as famílias com uma tragédia dessa? É um grande pescador, segundo a família. Ele adorava pescar, queria ficar aposentado só para pescar. Era a paixão dele também a pescaria. Bom, em nota, a Polícia Civil informou que o Lucas Schneider, de 23 anos, foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor com o agravante de estar dirigindo sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Logo mais eu volto porque esse foi um final de semana de muitos acidentes. Nós vamos comentar
comentar outros que aconteceram na Grande Vitória. Ingrid e George. Tá combinado, Tainá, até já. Triste, né? E o jornal A Tribuna hoje trouxe uma reportagem também falando sobre o número de motoristas flagrados depois de assumir a direção de um carro bêbados. 1.300 motoristas assumiram a direção de um carro depois de beber. E olha só o flagrante, né? Os moradores ali registraram exatamente o motorista, o Lucas, aí, saindo do carro logo depois de ter atropelado o Luiz. Olha só esse flagrante. A gente lamenta e deseja aí força para essa família, né? Acabaram de sepultar a mãe e agora sepultar o servidor que acabou de aposentar e tinha tudo aí para curtir a vida. E a gente continua falando de acidentes trágicos. Na região serrana do estado, um carro caiu num rio e 3 pessoas morreram. Entre as vítimas, 2 irmãos. Eles haviam acabado de sair da casa do pai deles. Ao passar por uma ponte, se depararam com um veículo parado. Na tentativa de desviar, caíram no rio. Com olhares de profunda tristeza, fixos na imensidão do Rio Bonito, familiares e amigos acompanhavam aflitos o trabalho da polícia e do Corpo de Bombeiros. Meus irmãos que eu mais amava era isso. Por volta das 9 da manhã, mergulhadores conseguiram retirar de dentro do rio o último corpo do jovem Dásio Schroeder, de 24 anos. A tia do rapaz ainda não podia acreditar no que tinha acontecido. Os pescadores que estavam pescando viu e eles tentaram ainda gritar socorro, mas não tive jeito. Aí os pescadores tentou ajudar eles, mas não teve jeito. O corpo foi encontrado a 3 metros de profundidade, bem próximo ao carro. 1 hora depois, o veículo foi retirado com a ajuda de um guincho. Dentro do carro estavam Dásio, a irmã Agnelda Schroeder, de 36 anos, e a namorada Suelen Nitz, de 25. Os 3 morreram depois do veículo onde estavam cair neste rio, na localidade de Recreio, em Santa Maria de Jetibá, região das montanhas. Era final da tarde de sábado. Eles voltavam da casa do pai de Dásio. Eu fiquei sabendo que eles saíram de casa, né? Eles moram mais para o centro e eles teriam ido na casa do pai dele, que é perto ali desse local do acidente, né? Pescadores que estavam aqui nas redondezas no momento do acidente contaram que o veículo de Dásio entrou na ponte, mas logo no início se deparou com um outro carro. Se assustou e acabou jogando o veículo de cima da ponte. Ele caiu de uma altura de 15 metros direto no rio. Os 3 ainda teriam conseguido sair do veículo, mas como não sabiam nadar, se afogaram. Os corpos de Agnelda e Suelen foram retirados da água logo depois do acidente. As famílias estiveram no DML em Vitória no dia seguinte pela manhã para fazer o reconhecimento. A Camila, a irmã de Suelen, ela ficou sabendo do acidente por um aplicativo de mensagens e quando chegou ao local, descobriu que uma das vítimas era a irmã. Eu recebi alguns áudios, né, que tinha acontecido um acidente próximo ali da minha casa, né? E aí eu fui de curiosidade lá ver, né? E quando eu cheguei lá, eu me deparei com o carro, né, e umas pessoas conhecidas. E daí eu suspeitei e fui perguntar aos policiais e aí eles me confirmaram a identidade da minha irmã, do meu cunhado e a irmã dele, né? 3 vidas interrompidas em uma tragédia. 2 famílias que choram a morte tão precoce de Dásio, Agnelda e Suelen. Uma comunidade inteira solidária à dor dos amigos. O que fica agora é a saudade, o vazio, que aos poucos é preenchido pelas boas lembranças. Lembrar disso pra vida toda, porque eu amava demais isso. A gente foi criar desde pequena, ela é minha irmã adotiva, mas a gente nunca vai esquecer ela na vida. A gente ama muito ela. Meu cunhado e a irmã dele. A família toda está muito abalada com isso. Que difícil, né, pessoal? Recebam aí o nosso abraço, viu? As vítimas foram enterradas hoje pela manhã no cemitério de Santa Maria de Jetibá, no centro da cidade. Morador de rua é assaltado, é espancado e esfaqueado na Vila Rubim, em Vitória. Gilberto dos Reis, de 43 anos, foi socorrido pelo SAMU depois que trabalhadores da região ouviram gemidos de dor da vítima. De acordo com a PM, Gilberto foi esfaqueado e relatou que durante a madrugada foi assaltado por um homem que roubou o celular,
uma bolsa com roupas e documentos pessoais. Ele não conseguiu lembrar as características do agressor, nem sabe o que pode ter motivado o crime. Gilberto teria vindo de Linhares e morava nas ruas há alguns meses. Ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória. E olha, mais um final de semana marcado também pela violência dentro dos ônibus. No sábado, um jovem foi esfaqueado. Hoje, às 7 da manhã, outro estudante recebeu uma facada no rosto. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe, é com você. Olá, Ingrid e George, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias primeira edição, uma boa semana a todos. Infelizmente, Ingrid, isso mesmo. Em menos de 72 horas, 2 tentativas de latrocínio em transporte público dentro dos coletivos aqui na região metropolitana. Como você adiantou, o primeiro foi na noite de sexta-feira, em Vila Velha, e o outro na manhã de hoje, na Vila Rubim, aqui na região central, na região central de Vitória. Eu falo daqui é errado, porque eu estou aqui no Barro Vermelho, na DHPP. Então, essa tentativa de latrocínio de hoje, segunda-feira, aconteceu lá na região do centro de Vitória. Quem teve por lá e traz as informações pra gente é a repórter Suzy Faria. Acompanhe aí. A tentativa de latrocínio aconteceu quando um jovem de 19 anos se preparava para descer de um ônibus municipal aqui na Vila Rubim hoje cedo. O jovem de 19 anos estava chegando no ponto. Ele trabalha como secretário clínico ali na Santa Casa. Antes que ele pudesse descer, foi abordado pelo assaltante que exigiu o celular. Ele teria tirado o celular da cintura, mas antes de entregar, reagiu. O assaltante, então, o puxou pela mochila, tirando ele de dentro do ônibus, e ele acabou caindo exatamente onde eu estou. E na luta com o assaltante, ele levou uma facada na cabeça. O jovem contou ao pai que reagiu. É que o celular dele não foi levado e mesmo ferido, ele avisou o que tinha acontecido. Estava em casa, recebi uma ligação que meu filho tinha sido, na tentativa de assalto, ele foi esfaqueado dentro do ônibus. E ele chegou a contar para o senhor? Ele chegou a falar com o senhor? Não, ele falou, mas a gente preferiu que ele não falasse muito porque estava sangrando, a gente ficou preocupado que abrisse o ferimento, alguma coisa assim. O pai chegou em tempo de ver o filho caído, ferido, na calçada e se emociona ao lembrar da cena. É difícil, é triste. Seu filho estava indo trabalhar? Trabalhar na Santa Casa, estava vindo trabalhar. O cara roubou a bolsa dele e reagiu. A gente pede para não reagir, mas ele reagiu. O rapaz foi socorrido pelo SAMU e levado até o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. No sábado, foi registrado um caso parecido em Vila Velha. Um passageiro que saía do terminal foi vítima de 4 ladrões que agiram no trajeto. A vítima reagiu e foi esfaqueada no pescoço e na mão e socorrida ao PA da Glória. Você acorda de manhã, você está dentro do ônibus, indo trabalhar. Ser assaltado e acontecer um negócio desse é complicado. Pois é, Ingrid, George, pessoal de casa, em nota, a Polícia Militar disse que faz diariamente, repito, diariamente operações em coletivos aqui na região metropolitana e que de janeiro a setembro de 2019 foram mais de 10.500 operações feitas em coletivos. Diz também que assuntos como este, envolvendo assaltos, furtos dentro de coletivo, que denúncias podem ser feitas pelo 181. Então, o capixaba, que já paga um transporte público caro, que não tem conforto e que também não tem segurança. Ingrid e George, eu volto com vocês. Boa semana a todos. Valeu, Felipe, obrigado. Como você disse, né, Ingrid? Cada vez crescendo mais o número de ataques dentro dos coletivos. Não é? O pessoal não escapa em ponto de ônibus, é dentro dos coletivos. A gente tem mostrado aqui praticamente toda semana assalto dentro de ônibus, sempre em ponto de ônibus, em regiões ali, mas, quer dizer, em menos de 72 horas foram 2 casos de assaltos com vítimas esfaqueadas, né? O bom é que agora com Wi-Fi dentro é bom que você pode acionar mais rápido a polícia, né? Pois é, mas também não pode dar bobeira com o celular, porque tem gente de olho no seu celular, né? Ou seja, é aquele contraponto também que a gente tem que viver fazendo. Ninguém pode ter nada ultimamente, né? Agora o alerta contra o sarampo. Já são mais de 5.000 casos no Brasil. Diante desse cenário preocupante, a campanha nacional de vacinação será antecipada. Aqui no Espírito Santo, o 2º caso da doença foi confirmado. E o estado sai na frente em relação aos testes de sarampo feitos cada vez mais rápidos. Veja como é o processo de análise no Laboratório Central.
uma equipe dedicada a erradicar uma doença que tem preocupado um país inteiro, o sarampo. Até o momento, 5 mortes foram registradas no Brasil. Aqui no Espírito Santo, o segundo caso foi confirmado e outros 47 estão sendo investigados. O Laboratório Central do Estado tem trabalhado muito e conquistado resultados importantes. Um serviço meticuloso em que a margem de erro deve ser mínima. Uma vez que a amostra entra na máquina, nada acontece com ela a não ser do que está programado naquela rotina. Então, isso garante que você tenha a padronização de volume, padronização de tempo, padronização de revelação. E os resultados, eles são altamente consistentes. Enquanto em outros estados, os resultados demoram até 20 dias para sair, aqui no Espírito Santo a história é bem diferente. Esse aqui é o processamento manual das amostras. A capacidade é de 90 resultados processados a cada 4 horas. Mas a partir da semana que vem, a expectativa é que esse procedimento de análise quadruplique a produção. Tudo por causa dessa nova máquina. Um procedimento novo que promete maior agilidade e precisão. A amostra ela chega e aqui a gente tem ela identificada por um código de barras. Esta informação ela vai ser lida pelo equipamento de forma automática num processo chamado de interfaceamento. E a partir do momento que eu coloco essa amostra dentro do equipamento, os dados desse paciente automaticamente são reconhecidos pelo equipamento e essa rotina ela é programada e ela é processada de forma automática, sem a intervenção humana, sem erros de digitação. E aí, quando a gente libera esse resultado, ele automaticamente já vai para a rede da nossa unidade solicitante. Além desse, existe um outro equipamento que tem capacidade de trabalhar com 50 amostras por hora, o que vai acelerar ainda mais a produção de resultados. Nós priorizamos todas as nossas ações aqui no LACEN para que essas amostras, quando cheguem aqui, sejam dadas maior prioridade a elas, para que então possamos fazer o procedimento diagnóstico o mais rápido possível. E aí, com uma mobilização da equipe e uma dedicação assim, ímpar, a gente consegue entregar o resultado em 3 horas e meia a 4. De posse desse resultado, a vigilância pode entrar em ação, entrar em campo, buscar as pessoas que entraram em contato com esse caso suspeito e realizar então o bloqueio vacinal. O Ministério da Saúde vai antecipar para o próximo dia 7 a campanha nacional de imunização para crianças de 6 meses a 5 anos. O dia D de combate está marcado para 19 de outubro. É um sábado, é o dia de mobilização nacional e é uma oportunidade para os pais que têm alguma dificuldade de ir até a unidade de saúde durante a semana, porque trabalham. Serão vacinadas seletivamente crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. O que é vacinar seletivamente? É aquela criança que estiver com esquema incompleto, né, o cartão de vacina incompleto ou não vacinada. Aqui no estado são em torno de 230 mil crianças que terão a sua caderneta de vacinação atualizada. Nossa cobertura vacinal para a população de 6 meses a 11 meses ainda não está satisfatória. Precisamos alertar os pais dessas crianças que é importante vacinar com a dose 0, que é a dose de proteção para essas crianças que apresentam maior risco de complicação do sarampo. Tá vendo, né? É muito importante a vacinação, principalmente na faixa etária de 6 meses a 5 anos. E não precisa esperar a campanha, não. Basta levar a criança num posto de saúde. Pois é, pessoal, a gente tem falado aqui, né, ao longo dessa edição, quantas famílias destruídas por acidentes nesse fim de semana. A repórter Tainá Lopes faz um balanço pra gente. E lembra também do servidor aposentado da UFES, morto por um motorista bêbado que tinha saído de um motel em Vila Velha. Nós voltamos com você, Tainá. Pois é, eu sigo aqui no cemitério público de Ponta da Fruta, onde agora há pouco foi enterrado o Luiz Cláudio, ele vítima, né, de um acidente super grave que acabou aí tirando a vida desse aposentado de 62 anos. Nesse final de semana ele não foi o único, né? Ele morreu e outras pessoas se envolveram em acidentes, não com vítimas fatais, mas que aconteceram na Ponte da Passagem e na Segunda Ponte. Acompanhe na reportagem. Nas imagens, populares auxiliam na retirada de uma mulher que estava no veículo. Ela chega a sair do carro sem saber ao certo o que aconteceu. Pisa no banco do carro lá, vai. O que aconteceu? Você bateu com o carro. Pode soltar. Aê, mano. O acidente foi na noite deste domingo, na Ponte da Passagem, em Vitória.
No carro estavam um homem de 51 anos que conduzia e uma mulher no banco do carona. O veículo seguia na direção Vitória Serra, quando rodou na pista e capotou. Ainda neste domingo, mais um acidente. Na segunda ponte, uma colisão. Uma vítima que passava no local narra o que viu. Acidente feio aqui em cima da segunda ponte agora, hein? Carro rodado aqui na pista, federal. Moto. Em nota, a Polícia Militar diz que em relação a esse acidente que aconteceu na Ponte da Passagem, um caminhão acabou colidindo, atingindo o carro e contribuindo para que ele capotasse. Mas também o condutor do automóvel apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele fez o teste que deu positivo e foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O veículo estava com licenciamento vencido e foi removido ao pátio do Detran. Ou seja, mais um caso de acidente envolvendo aí motociclista embriagado. Nesse caso, não teve vítima fatal, mas poderia ter acontecido, uma vez que direção e álcool não combinam. O que aconteceu com o Luiz foi exatamente isso. Um motorista, o Lucas Schneider, de 23 anos, embriagado, atingiu o Luiz, que estava numa moto. Segundo familiares, pilotava super bem moto, não tinha motivo algum para contribuir com esse acidente. A família alega que 100% dessa culpa é do Lucas, que dirigia embriagado. Após ser atingido pelo carro conduzido pelo Lucas, acabou ficando sem vida. Vamos relembrar esse caso. O impacto da batida foi tão forte que o poste quebrou. Quem dirigia o veículo era Lucas Schneider, de 23 anos. Nestas imagens feitas por populares, é possível perceber várias latas de cerveja dentro do carro e no chão, embaixo do veículo. Cheio de cerveja dentro do carro. Ele tirou o flagrante dentro do carro, mas está aqui embaixo do carro. Além do condutor, outras 4 pessoas estavam no carro, entre elas 3 mulheres. O homem atingido é Luiz Cláudio Ferreira da Silva, de 62 anos. Ele pilotava uma moto no momento da colisão. Uma ambulância do SAMU foi ao local para prestar atendimento às vítimas. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 8 horas da manhã desse domingo. O condutor do veículo teria vindo daquela direção e atingido o motociclista que seguia aqui pela Avenida Sérgio Cardoso, a principal do bairro Guaranhus. A partir daí, o motociclista acabou arrastado aqui por esta rua. A Polícia Militar disse que ele chegou a ser socorrido, mas morreu aqui no local. De acordo com a Polícia Militar, Lucas Schneider foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias com um corte na mão e depois conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento. As outras pessoas que estavam no carro não ficaram feridas. Ainda segundo a polícia, Lucas já foi detido em 2015 por dirigir sem habilitação. Além disso, já tem passagens por receptação e na Lei Maria da Penha. Olha só, chama muita atenção, né? Ele já tinha cometido algum crime relacionado a isso, mesmo assim estava em posse da carteira de habilitação, dirigiu. As imagens, a gente tem imagens que antecedem esse acidente que mostram que ele fez uma conversão irregular, né? As câmeras de vídeo monitoramento de Vila Velha flagraram essa infração de trânsito, nenhuma medida foi tomada, ou seja, se nesse momento ali da conversão, as câmeras que têm por objetivo fiscalizarem um trânsito do município, ele já tivesse sido parado, né, já tivesse sido questionado, talvez esse acidente nem teria acontecido. Enfim, as câmeras flagraram ele cometendo uma infração e logo depois o Lucas vai até o bairro Guaranhuns, atinge a moto do Luiz e faz dele vítima fatal. Ele foi enterrado agora há pouco, aqui no cemitério público de Ponta da Fruta, em Vila Velha. Um enterro marcado por muita emoção. Ele era muito querido pela família, um cara que gostava da vida, que gostava de viver e acabou aí morrendo por conta da imprudência de um motorista que dirigiu alcoolizado. Só relembrando que o Lucas Schneider, de 23 anos, ele foi conduzido à delegacia de Vila Velha, como a Keila disse, na matéria, e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante de estar dirigindo sob efeito de álcool. Ele já está no centro de triagem de Viana. Ingrid George. Valeu, Tainá. Obrigado. Agora fica aquela pergunta, né, Ingrid? Resta saber até quando ele vai ficar lá. Porque os dois, lembrando aqui o caso dos motoristas que estavam, né, batendo um racha na terceira ponte,
E esse acidente que acabou com a morte de 2 pessoas, os 2 já ganharam a liberdade. Exatamente, o STF libertou. Vamos saber até quando. Olha, ostentou demais e foi parar na cadeia. O jovem que aparece nesse vídeo divulgado nas redes sociais foi preso durante uma abordagem da polícia no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Patrick da Silva de Paula, de 20 anos, se exibe nas imagens com uma submetralhadora. Quis aparecer e chamou mesmo a atenção. A PM conseguiu prender o jovem ostentação, que já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e porte ilegal de arma. Ele seria integrante de uma facção criminosa que atua em Castelo Branco. Patrick ainda tentou fugir dos policiais, pulando num brejo, mas acabou detido. A segunda-feira abre com empregos no comércio. São chances no Shopping Vitória. Olha aqui na telinha. Vagas para costureira, gerente e vendedor. Na verdade, são costureiras, gerentes e vendedores, porque são muitas vagas, tá bom? Cadastro no site shoppingvitoria.com.br/vagas. Olha que bacana, Ingrid. Foram escolhidos os nomes dos 2 filhotes de onça pintada que nasceram no zoológico de Marechal Floriano, na região serrana do estado. O filhote pintadinho recebeu o nome de Porã, enquanto a oncinha preta foi batizada de Rudá. Os filhotes foram os primeiros a nascer em cativeiro aqui no estado. Eles têm cerca de 3 meses e são filhos da Tupã, uma onça pintada trazida de Manaus, no Amazonas. Gente, que graça, como cresceram rápido. A visitação começou no último sábado, quando os nomes foram divulgados. O Zoo Park de Marechal está aberto à visitação de terça-feira a domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde. Ingressos variam de R$15 a R$30. Bacana, né? A graça. E a seguir, polícia investiga o caso do agente penitenciário queimado com água fervente pela ex-namorada. A suspeita ainda quebrou o carro dele a marretadas. Mãos que amparam. O TN1 te apresenta um projeto social na Serra que está mudando a vida de muita gente. Pois é, eu tô de verde esperança. Você confere ainda os gols da rodada do fim de semana. Você vai entender por quê já já. Nós voltamos já já. A polícia investiga a agressão contra um agente penitenciário no fim de semana no bairro São Cristóvão, em Vitória. Ele foi queimado pela ex-namorada. O agente de 51 anos foi surpreendido pela ex, que jogou água quente sobre ele. A vítima sofreu queimaduras graves. O casal tinha terminado depois de 2 meses de relacionamento. De acordo com o agente, a mulher tinha um ciúme doentio e, além de queimá-lo, também quebrou o carro dele a marretadas. Ele registrou um boletim de ocorrência. No último sábado, a cuidadora de idosos de 36 anos foi levada para a delegacia e liberada em seguida. Vamos mudar de assunto? Vamos. Olha só, mãos que amparam. Quando a gente fala assim, você já tem uma ideia do assunto que nós vamos abordar, né? É verdade. Um projeto social na Serra tem mudado a vida de pessoas que precisam de um pouco mais de atenção no dia a dia e de quem também está estendendo a mão para ajudar. Um grupo de amigos pensando em fazer o bem. Nós moramos aqui no bairro Novo Horizonte, nós sempre vimos a dificuldade do morador aqui do bairro, né, de alguns moradores. E nós sempre fizemos boas ações, só que de forma autônoma. E nós resolvemos nos juntar para poder fazer com que esse bem fosse maior ainda. Mãos que Amparam é um projeto que começou apenas 2 meses atrás. Oferece diversão para a criançada e todo tipo de ajuda para moradores de Novo Horizonte, na Serra. Tem corte de cabelo, serviços de saúde, atividades físicas e até assistência jurídica, além de realizar cadastros para cursos profissionalizantes e estágios. Primeira vez que eu tô vindo aqui, por enquanto eu só medi a pressão. Agora mesmo eu liguei para minha netinha vir para brincar ali, no pula-pula. Eu já fui no dentista, tem clínico geral, medir a pressão arterial, né? Muita coisa, bazar. O projeto Mãos que Amparam também se preocupa em ter um bom diálogo com a comunidade. O assunto mais abordado neste mês foi a prevenção ao suicídio, fortalecendo a campanha do Setembro Amarelo.
é uma abordagem mais acolhedora, né? Porque a gente sabe que as demandas que virão são demandas de sofrimento, de angústia. Então, o jeito de falar tem que ser um jeito que as pessoas vão se sentir acolhidas e à vontade para estar falando. O grupo, que já conta com 14 membros, tem recebido a ajuda de diversos comerciantes da região. Cerca de 300 pessoas participam dos encontros. Eu trouxe a menina que eu tomo conta, né? Trouxe meus filhos, a minha cunhada tá ali, os filhos dela, né? E tá todo mundo se divertindo bastante, né? O pula-pula para as crianças, aí tudo muito bom, muito legal. Para ajudar muitas pessoas também, né? Que precisam, né? Que a gente vê cada dia, né? Uma família que está desestruturada. E eu acredito que a Mãos que Amparam veio para ajudar e a erguer essa pessoa. Essas pessoas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas resolveram unir forças para ajudar ao próximo. A gente está sendo visto por muitas pessoas que querem também fazer o bem e às vezes precisava só de um pontapé e procuram a gente para poder fazer esse bem junto com a gente. Que legal, né, pessoal? O próximo evento acontece no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, no mesmo local, atrás do campo de futebol de Novo Horizonte, na Serra. É hora do futebol, mas antes eu tenho uma surpresa para vocês. Olha só, tem a Ingridzinha aqui, ó, que tá feliz da vida. Mostra a Ingridzinha aqui, Cezinha. Ó a Ingridzinha aqui, ó, tem até o microfone da tribuna aqui, ó. Ai, dá um gente. take aqui no microfone da tribuna. Ó, essa é a Ingridzinha quando ela era loira, né? Mas ela tá mais loira agora também, ó. A Ingridzinha tá feliz por quê? De pensar que eu já fui loira, assim, não, a Ingridzinha tá super feliz. Olha só como é que ela tá feliz. Tô feliz. Feita pela minha cunhada, essa bonequinha linda, né? Verde esperança, bonequinha feliz. Gente, e essa moda aqui, ó, que moda é essa? Sainha secretária, querida, de apresentador também. Aí, ó, só tô combinando. Na verdade, a minha agora tá um pouco mais comprida, né? Saia midi, essa daqui tá mais curta, mas tá valendo também. Tá na moda. Ó, a Ingridzinha tá feliz porque o time dela ganhou, né, Ingrid? É verdade. Depois de 6 derrotas consecutivas, o meu galo cantou alto e a gente tem que ficar feliz mesmo, não? Vamos ver os gols? Roda aí. Atlético e Ceará. Thiago Galhardo abre o placar para os cearenses no final da primeira etapa. Mas a equipe do técnico Rodrigo Santana chega à vitória com gols de Otero e Luan, os dois marcados no segundo tempo. Final, Atlético Mineiro 2, Ceará 1. Corinthians e Vasco. Jogo de arbitragem confusa, 3 gols anulados e um total de 21 minutos de acréscimos. O único gol da partida saiu aos 13 minutos do segundo tempo, quando Ralf arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo. Final, Corinthians 1, Vasco 0. Fluminense e Grêmio. Aos 6 minutos, Nenê mandou a bola no canto esquerdo de Júlio César para abrir o placar. Aos 4 do segundo tempo, Caio chuta forte e faz 2-0. Aos 30, Gilberto falhou 2 vezes e Patrick aproveitou para chutar no canto. Final, Fluminense 2, Grêmio 1. Antes de comentar aqui as notícias do Jornal A Tribuna, a Ingridzinha tem um tchauzinho para vocês, ó. Foca aqui na Ingridzinha. Vai. Oi, gente, um beijo feliz para vocês. Olha só. Ela é parecida comigo, essa boneca, que ela adora mandar beijo, adora rir. É parecida, aqui, ó. Mas olha só, tem aqui a notícia do Jornal A Tribuna de hoje, que o Flu de Alma Lavada, em homenagem ao Cezinha, nosso cinegrafista, que falou assim, ó, depois de uma semana difícil, teve demissão do técnico Oswaldo de Oliveira, a invasão de membros de uma torcida do CT do clube Fluminense, teve a vitória de lavar a alma no Maracanã. E teve a sua também, né? Pois é, a minha vitória, na verdade, você vê, né? Primeiro foi aquele sustão lá no Independência, né? Eu tô lendo aqui, eu tava lendo detalhes aqui, foi de virada, tá? Primeiro o Ceará fez um gol e depois o time virou. Olha isso, George. Olha que susto que tem que dar primeiro na torcida. E eu tava lendo uma outra notícia aqui do Jornal A Tribuna, o Cruzeiro tá contando com a estreia de Abel
Também, porque também vai de mal a pior os times, né? Mineiros, a gente já falou aqui, como nós comentamos aqui, Cruzeiro também vai mal. E aí, tá apostando todas as fichas no Abel. Vamos falar os destaques do jornal hoje, ao vivo, então? Vamos. Podemos? Vamos falar os destaques aí do jornal. Aqui, que às vezes a gente eu tô aqui com um, ó. Você só lê os destaques aí que eu falo aqui, ó. É o que a gente já falou aqui, né? Ao longo de toda a edição, o motorista que atropelou, matou o aposentado da UFES e foi reprovado no bafômetro. A gente já falou também que a polícia flagrou 1.305 bêbados no trânsito do estado esse ano. Abertas 2.000 vagas para virar servidor público. Como você falou, o Fluminense lava a alma no Brasileirão. Cursos para fazer e ganhar até R$300 por dia no fim do ano. Bacana essa notícia, hein? Sacoleiros usam escolta armada contra ataques de piratas do asfalto. E tem mais destaques do Jornal Tribuna. Olha, no AT2, pássaros e porcos unidos contra nova ameaça. Hoje é dia de caderno do Enem. E um depoimento do Gianecchini. Já tive, sim, romances com homens. Revela o próprio Gianecchini. Então, não deixe de ler o seu jornal, A Tribuna. E a Ingridzinha, ó, vai ficar aqui até o finalzinho, Deixa eu pegar minha bonequinha. Minha cunhada que me deu de presente, a coisa mais linda. E ela faz, por encomenda também, outras profissões. Só o jabá. Ó, jabá. Agora eu quero falar com você sobre futuro. Isso mesmo, o futuro do nosso país. A nova Previdência, que está no Senado, tem como um dos objetivos garantir o futuro das novas gerações. Sabia que em 30 anos as projeções indicam que a população idosa terá ultrapassado a população mais jovem? Por isso é necessário fazer mudanças para se ter um sistema saudável que permita ao país crescer de maneira sustentável. É preciso fazer ajustes. Agora é seguir em frente. Se você quiser entender melhor quais são as etapas da aprovação ou quiser ver os principais pontos da nova Previdência, acesse www.brasil.gov.br/Nova Previdência. O Brasil precisa seguir em frente. Essa é a verdade. Nova Previdência é bom para todos, é melhor para o Brasil. O TN1 volta em instantes e traz novas informações sobre os graves acidentes que aconteceram no fim de semana. Aguarde um instante só. Bom, você viu aqui no TN de hoje que o fim de semana foi marcado por graves acidentes no estado. Em Guaranhuns, Vila Velha, um motorista bêbado que tinha acabado de sair de um motel foi preso após atropelar um motociclista. O aposentado Luiz Cláudio Pereira da Silva, a vítima morreu na hora. Havia latinhas de cerveja dentro do carro. Em Santa Maria de Jetibá, 3 pessoas morreram após o carro cair dentro de um rio. A tragédia causou comoção em toda a cidade. Na Ponte da Passagem, em Vitória, mais um acidente. Um motorista alcoolizado perdeu o controle da direção e o carro capotou. A mulher que estava no carona ficou ferida. Na segunda ponte, mais uma colisão envolvendo um carro e uma moto. Bom, você já acompanhou aqui as principais notícias do dia e agora chegou o nosso Momento Pet. Momento leveza, né? Hoje vamos falar da relação entre cães e gatos. Será que o comportamento muda quando chega um novo amiguinho em casa? O que fazer, hein? Vamos ver? Oi pessoal do Momento Pet, meu nome é Maiara. Bom, aqui em casa eu tenho 2 cachorros e já tive um gato também. E recentemente nós adotamos outro gatinho, que é o Chico, e eu percebi que o comportamento do meu cachorro mudou. Eles ficaram mais desconfiados e carentes. Eu queria saber o que eu faço para poder fazer essa relação entre eles ficar melhor, eles se tornarem amiguinhos. Mayara, a gente trouxe a sua dúvida aqui para Maria Malaquias, que é veterinária e vai nos ajudar a entender como você pode fazer aí na sua casa para tornar a convivência entre o novo gatinho e os seus cães mais harmoniosa. Primeira coisa é garantir a segurança. Como a gente pode fazer isso? Eu aconselho que você adquira um portãozinho que a gente pode separar em 2 ambientes. Então, de um lado a gente vai colocar os cães, do outro lado a gente vai colocar o gatinho. E aí a gente pode, por exemplo, fornecer alimentação no mesmo momento para os 3, os 2 cães e o gatinho. E aí eles vão começar a associar aquele momento de prazer, o momento que eles estão recebendo atenção, recebendo o alimento,
com a presença um do outro. Então a gente vai começar a fazer uma associação positiva da presença do cão e do gatinho com o alimento. O segundo passo é lembrar que o gato ele tem um comportamento vertical. Se a gente consegue colocar para ele prateleiras e nichos, ele vai ter sempre uma rota de fuga e toda vez que ele não quiser interagir com os cães, em vez de ter um confronto, ele vai usar essa rota de fuga como escape. Maiara, uma última dica para você, essa é de ouro. Supervisionar a brincadeira, né, Maria? Isso mesmo, Tainá. Se eles estiverem se relacionando bem, já interagindo de uma forma positiva, a gente vai reforçar. Pode ser com alimento, um petisco, pode ser um carinho, ou mesmo uma palavra carinhosa, ele vai entender que aquilo é para ser repetido. Se a interação começou a ser um pouco mais violenta, você está percebendo que um está rosnando ou se mostrando desconfortável, é ideal que a gente intervenha naquele momento. Então a gente vai tirar o gatinho ou a gente chama a atenção do cachorrinho para que a interação seja sempre positiva. É muita fofura, né? Semana que vem tem mais Momento Pet. E, Jorge, tem um recadinho antes da gente encerrar. Não, Ingrid, estão perguntando aqui por que a gente não falou do líder hoje. Empatou com São Paulo em 0-0, né? Eu fiquei tão empolgada, né, de ver de esperança que o Atlético, depois de 6 derrotas, né, consecutivas, conseguiu aí vencer. Você está na expectativa, porque seu Botafogo joga logo mais. Então amanhã vamos ver se tem que fazer um bonequinho, ó. Vou mandar até recado para minha cunhada fazer um bonequinho do Jorge pra gente colocar ele feliz e tristinho, borocochosinho. Né, Jorge? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso durante a semana. O Flamengo empatou, né? Empatou contra o São Paulo, 0-0. Gabigol até mandou um recado, falou, por que vocês estão animados com esse empate? Né? Ah, é? Botou moral lá. Ou seja, vamos ver o próximo, né? E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se espera, viu? Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com Ronda Geral e a Isabela Vidal, que está super animada começando a semana, hein? É verdade. Até amanhã. Tchau.